Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, né? Estejamos orando pela nossa nação, pelo nosso país. Nós estamos em toda essa convulsão social, pedindo pelas liberdades, pedindo por justiça, fim da corrupção, do engano, né? Do poderio dessas oligarquias, que é esse conjunto dos mais poderosos que querem usar e abusar da nossa nação. Estejamos todos juntos orando pela nossa nação, invocando o nome do Senhor, o poder de Deus, um avivamento, o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, para que a justiça do reino de Deus, onde o reino de Deus está, a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A oração de Jesus é a nossa oração, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, Senhor, na nossa terra, querida, pátria amada, Brasil, assim como nos céus, tá bom? Então vamos continuar nossa série de estudos sobre o Evangelho segundo Marcos. Nós estamos no capítulo 14, versículo 42. Nós vamos ver agora sobre a traição e prisão no Getsêmani. Traição e prisão no Getsêmani. Um lindo episódio da vida e obra de Jesus, seus últimos momentos, né, antes da cruz. Nós estamos aprendendo juntos, extraindo lições preciosas do texto bíblico para que possamos aprender cada dia mais, crescer e florescer no Senhor. Então vamos lá, Marcos 14, 43, o texto sagrado diz: e logo falava ele, ou seja, Jesus ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinda da parte, deixa eu virar a página aqui, vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai com segurança. Ou seja, Judas já tinha combinado ali com os principais das sinagogas, os escribas, anciãos, sacerdotes, que aquele que estava no meio do grupo ali dos discípulos, aquele pequeno grupo que estava com Jesus, Jesus seria indicado através do beijo do traidor Judas. Nós sabemos que Judas foi na direção de Jesus e o beijou. Então os soldados que ali estavam, junto com os principais da sinagoga, iam saber quem era Jesus de Nazaré, aquele que deveria ser preso por eles. Aí surge o versículo 45, e logo que chegou Judas aqui, aproximando-se, disse-lhe: mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Olha só, queridos, o que nós aprendemos aqui no texto bíblico. Tem muita gente que pode até reconhecer Jesus como mestre, como um grande pensador, como um grande sábio, mas mesmo assim beijar e trair Jesus. Mostrar afeto por um lado, aqui o símbolo é o beijo, mas traicionar com o seu coração. Tem muita gente assim, infelizmente, até nos ambientes religiosos, que com a sua boca beija Jesus, fala coisas bonitas sobre Jesus, mas o seu coração está corrompido, está traindo Jesus no seu dia a dia, com as suas ações, com seus pensamentos, com o tratamento acerca das pessoas, lidando ali com seus familiares, lidando com o dinheiro de forma equivocada, corrompida, traindo a Jesus, sendo infiel a Deus. O mesmo Jesus que é beijado, é traído, é identificado, é entregue diante dos soldados para ser crucificados. Olha só como na época de Judas já havia isso, e hoje também na vida de muitas pessoas. Não sejam Judas, não sejam infiel, não sejam desleal, não sejam traidor, meu irmão. Lembre-se disso, não basta reconhecer Jesus como um mestre, como um grande homem, como um Jesus histórico, né? Como um grande filósofo, não. Você precisa crer que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma, da sua família, dos seus sonhos, planos, projetos. Jesus é o centro, Jesus é tudo. Jesus é o centro de todas as coisas.
Nesse domingo, às 19 horas, nós vamos começar aqui na igreja uma série sobre a supremacia de Cristo, a excelência de Cristo, a primazia de Jesus na vida dos verdadeiros cristãos, baseados na carta de Paulo aos Colossenses. Vamos aprender verdades preciosas da cristologia, que é a ciência, o estudo acerca da pessoa bendita de Jesus de Nazaré. E aí vem o versículo 47. Nisto, num dos circunstantes, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Quem é esse que fez isso? Nós sabemos, através de outros textos do Evangelho, que foi Pedro, né? Pedro, quando viu que o seu mestre, o seu Jesus, o seu Salvador estava sendo ameaçado, ia ser preso por esses homens, sacou a espada e feriu a orelha de um homem chamado de um soldado chamado Malcom, né? Em outros textos de Lucas e de Mateus nos traz maior clareza com relação a isso, ou seja, sacou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha, é o que diz o texto sagrado. Disse-lhe então Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me como um salteador. Jesus, em outras palavras, diz: como é que você me trata desse jeito? Como se eu fosse um bandido, como se eu fosse um salteador, sendo que eu sempre estive ali junto contigo, sempre te amei, sempre fui leal a você. Então Jesus já está trabalhando aqui na questão da consciência, na questão da culpa, no coração de Judas e no coração daqueles que vieram o afrontar. E claro, Deus havia planejado tudo isso no sentido que havia permitido que tudo isso aconteça para que o seu projeto profético, redentor, acontecesse sobre a face da terra. Todos os dias, disse Jesus no 49, eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes, contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, como eu acabei de falar, muitas coisas que acontecem é porque Deus, no caso aqui de Jesus, Deus permitiu para que as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, a lei e os profetas do Antigo Testamento se cumprisse nesse momento que culminaria o ápice da obra de Jesus sobre a terra, que seria a morte vicária, substitutiva de Jesus em favor de todos os seres humanos, morrendo na cruz por causa dos nossos pecados. O salário do pecado é a morte, alguém tinha que morrer para que a paga do pecado fosse colocada sobre ele, e para que nele, através da fé, pelos méritos dele, pela obra da cruz e no poder da ressurreição, nós fôssemos reconciliados com Deus, redimidos, remidos, perdoados pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz do Calvário. Tudo isso para que se cumprisse as palavras proféticas. Você tem uma ideia, só no livro de Salmos existem mais de 70 menções do Cristo que viria. Profecias acerca do Cristo, inclusive sobre Judas vender Jesus por 30 moedas de prata. Está lá no livro dos Salmos. Então tudo isso é para que se cumprisse as Escrituras. Tudo isso é para que se cumprisse as Escrituras. Tudo aquilo que Deus fala na sua palavra, Ele cumpre. Ele zela pela sua palavra, para cumpri-la. Deus não fala nada à toa. Deus não joga a palavra fora, não usa a palavra fútil. Pelo contrário, tudo que Deus decreta, fala, menciona na sua palavra, as Escrituras vão se cumprir. Então, deixando-o, todos fugiram. Olha só. Então, deixando-o, ou seja, Jesus ali foi deixado de lado e fugiram apavorados quando Jesus foi pego pelos soldados, pelos principais da sinagoga, por Judas como o traidor. Todos fugiram, todos abandonaram. Então, meu irmão, se alguém te abandonou, se alguém te rejeitou, se alguém deixou você de lado, te trocou por outra pessoa, irmão, entra no clube de Jesus. Jesus é o presidente do clube daqueles que foram traídos, decepcionados, frustrados, rejeitados, abandonados. Jesus de Nazaré é aquele que nos consola em meio à nossa dor, às nossas debilidades, às nossas fragilidades. Eu sei que toda traição, todo abandono, toda rejeição promove uma dor absurda no nosso coração.
Só que Jesus é capaz de nos suprir, nos consolar, nos ajudar, mesmo quando todos nos abandonarem, todos fugirem. Jesus vai estar do nosso lado, Ele é o nosso amigo verdadeiro, Ele é o nosso amigo leal. Nesse domingo mesmo estávamos cantando uma música, Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Ele é o nosso companheiro eterno, leal, nosso amigo verdadeiro é Jesus de Nazaré. Aí surge o versículo 51. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Então é um episódio relatado aqui no ato da prisão de Jesus, que havia um jovem ali, foi pego o lençol, provavelmente para amarrar Jesus ou humilhar Jesus e ser levado para a prisão, tá bom? Não sabemos o detalhe do porquê foi escrito isso, mas sabemos que isso aconteceu, foi relatado por Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, escrito na perspectiva romana, que mostra Jesus como o servo leal, o servo fiel. Então, se Jesus foi traído, irmão, não pense que com a gente vai ser diferente. Eu mesmo, como pastor, ao longo desses 23 anos de ministério, já fui traído, decepcionado, frustrado, abandonado por muitas pessoas que eu considerava que eram meus amigos, que eu pensava que eram meus amigos, pessoas que me amavam, me abandonaram. E assim como Jesus, também conosco isso acontece. Isso faz parte da condição humana. Onde tem ser humano vai ter frustração, decepção, feridas, traições e ofensas, injustiças sofridas. Faz parte da condição humana. Por isso tenhamos todos sempre um coração perdoador, misericordioso, ou seja, pessoas que são capazes de zerar a dívida, perdoar aqueles que nos ofenderem, para que a mesma graça que nos foi oferecida através do perdão que emana da cruz, possamos nós também dar em favor daqueles que nos ofendem ou promovem injustiças contra nós, tá bom? Tenha um coração perdoador, um coração misericordioso, um coração que dá uma nova oportunidade de recomeço em favor das pessoas, mesmo aqueles que não merecem. Lembre-se, você também não merecia o perdão, a graça oferecida. Você merecia o inferno e não o céu, muito menos a graça da vida eterna sobre você, sobre mim. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, graça e amor, compassivo, misericordioso, oferece para nós, zerando a nossa dívida, perdoando os nossos pecados na cruz do Calvário, para que possamos também oferecer e não sonegar a graça recebida, o amor e a misericórdia de Deus a nosso favor, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Espero de alguma maneira ter contribuído para o seu conhecimento espiritual ao longo desse estudo sobre o Evangelho de Marcos. Já estamos encerrando quase, estamos no final do Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Hoje nós vimos do 43 até o 51, que fala o momento exato onde Jesus foi aprisionado ali pelos soldados que estavam trabalhando em favor dos principais da sinagoga, a identificação que Judas fez ao beijar e ao mesmo tempo identificar Jesus como para ser preso ali, ao mesmo tempo que ele beijou e chamou Jesus de mestre, ou seja, ele deu uma demonstração de afeto falso, traidor, desleal, infiel, e tem muita gente que faz isso, dá um beijo no rosto, mas fala mal por trás, trai, pelas costas, é desleal, é infiel. Não sejam Judas. E também não adianta chamar Jesus de mestre e com a sua vida ter uma vida incoerente. O que precisamos é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, da nossa história, para que possamos ter uma vida eterna, uma vida plena, uma vida abundante, a vida abençoada que Jesus prometeu
para cada um de nós, tá bom? Deus abençoe sua vida, o seu coração, nessa manhã preciosa, na presença do nosso Deus, que você seja agraciado e abençoado em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui debaixo nós vamos deixar todas as informações. Se você quiser contribuir, semear, ofertar nesse ministério, nessa casa pastoral, faça isso. Se levante como um cooperador fiel na obra linda que Deus está fazendo através da nossa vida, do nosso ministério Casa na Rocha, ministério do pastor Giovanni e da Sofia Zimmermann, da nossa família pastoral. Você vai estar contribuindo com uma família de pastores, verdadeiros pastores, aqueles que cuidam de vida, discipulam pessoas, ajudam famílias, restauram corações e alinham corações com o céu. Você pode se levantar como esse cooperador fiel, enviando uma semente, aquilo que Deus colocar no seu coração com alegria, honrando o servo de Deus, o profeta de Deus. A Bíblia diz que quem honra o profeta vai receber galardão de profeta. Faça isso. Eu gosto muito de fazer isso também, semear na vida de pastores, profetas, homens e mulheres de Deus. Todas as igrejas que eu vou, mesmo quando eu vou ministrar, eu vou lá, deixo a minha semente, uma semente de honra, uma semente de oferta, abençoando aqueles homens e mulheres de Deus, aquela localidade, aquela igreja local, tá bom? E hoje quero deixar um convite aqui também, hoje à tarde, às 2h30 da tarde, às 14h30, nós temos uma reunião de oração aqui na nossa igreja, Igreja Casa na Rocha. E também à noite, às 20 horas, nós temos um culto especial. Nós estamos pregando aqui palavras preciosas para o seu coração. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado em nome de Jesus. Vamos orar então? Pai, no nome de Jesus, clamamos pelo Teu nome, ó Deus, invocamos a Tua graça sobre nós. Livra-nos de nos deixarmos corromper pelo dinheiro, pela fama, pelo status social, pelas coisas que esse mundo nos oferece, coisas fúteis, banais, futilidades, ó Deus, prazeres temporais, efêmeros. Ó Deus, que jamais sejamos um Judas, um desleal, um infiel, alguém que reconheceu Jesus como mestre, mas não o tomou no fundo do seu coração como Senhor e Salvador da sua alma, Pai, por isso teve um fim trágico, condenatório, terrível, Deus, se suicidando e sendo condenado eternamente, como diz a Tua palavra, Pai, que nunca venhamos a Te trair, ó Deus, a sermos desleais, mas pelo contrário, sejamos fiéis na Tua obra, na Tua causa, em prol do Teu reino, fiéis nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, amizades, família, na Tua igreja, nas comunidades, ó, nas quais nós estamos inseridos. Pai, abençoa cada um dos Teus filhos, manifesta o Teu poder e a Tua glória sobre nós, e faz de nós, homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, da Tua graça, da Tua glória, do Teu poder e da Tua unção, Pai, é o que nós Te pedimos, de todo o coração, para o louvor e glória do Teu nome, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz de Jesus venha sobre a sua vida, sua casa, tua família, tá bom, queridão? E querida, Deus te abençoe em nome de Jesus. Não esqueça, hoje 2h30, reunião de oração, e 20 horas nós temos o nosso culto aqui na Igreja Casa na Rocha. Dr. Camargo, 4555, no centro de Umuarama, perto do Posto Brasil, Viação Umuarama, Unitron, Anhanguera, aqui bem pertinho, de frente para a Unitron e para LFG Anhanguera, nós temos a nossa igreja. Vem estar conosco hoje às 20 horas, em nome de Jesus. E já agradecemos o carinho, a generosidade dos irmãos, o afeto, você está aqui conectado conosco. Quero mandar um abraço para o Marco Outeiro, meu querido amigo, lá em Goiânia, Gisele Loft, o Sebastião Isidoro, a Claudinha, o Vitor Eulálio, Angelita Luz, a Robles Noide, a Aninha Novak, a Andréa Jardim, Rodrigo Struckel, todos vocês amados, Deus vos abençoe em nome de Jesus, um dia abençoado na presença de Deus. Amém e amém.